Salve pessoas, hoje eu tô aqui para mostrar a vocês a minha coleção de livros e HQs de Neil Gaiman. Para quem não sabe, mora em Marte, Neil Gaiman é um dos maiores escritores de fantasia dos nossos tempos. O cara é um contador de histórias de primeira linha. Ele narra uma história como se você estivesse sentado ao lado dele. São livros gostosos de ler, interessantes, trazendo muita, digamos assim, ficção científica, terror, fantasia, enfim, tudo de bom. Eu vou falar um pouco sobre as obras que eu tenho dele aqui. Quase tudo, quase. Eu não tenho tudo. Começar por esse clássico, Deuses Americanos, o maior romance de Neil Gaiman. Vocês veem como ele é grandinho. E nesse romance ele vai tratar de uma guerra entre deuses. Deuses antigos com deuses modernos, deuses atuais. Então ele vai colocar Odin, Loki, Thor, deuses egípcios como Horus, Ísis, Osíris, para lutar contra deuses da atualidade. O que é que a gente cultua hoje em dia? Internet, cartão de crédito, televisão. Então ele faz essa brincadeira, esse sarapatel mitológico aqui, para mostrar esse contraponto com as crenças e as fés antigas com as atuais. É um livro muito interessante. Algum dia eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Temos aqui a coletânea de contos Coisas Frágeis. São pérolas. Cada conto aqui é uma experiência fantástica de se ler. Eu sou suspeito para falar. Eu acho que é a melhor forma de contar a história de Neil Gaiman são os contos dele. Os contos e os quadrinhos. Eu gosto muito dos livros também, dos romances, mas eu acho que os contos têm algo especial. Esse é o volume 1 e tem aqui o volume 2 de Coisas Frágeis, todos dois lançados pela Conrad. Eu acho que está fora de catálogo, você não encontra mais esse livro para vender. Aqui nós temos uma coletânea de contos de criaturas fantásticas, criaturas estranhas, fantasia, em que Neil Gaiman convidou uma série de autores de fantasia, cada um falando sobre uma criatura diferente. Vai ter contos falando sobre um lobisomem, sobre um cavalo voador, sobre criaturas, enfim, do mundo mágico. Muito interessante também, a edição é muito linda, é da Rocco, muito bom. Meu livro favorito de Neil Gaiman, o romance favorito que eu tenho dele, O Oceano no Fim do Caminho. Cara, eu não sei nem o que falar sobre esse livro. Ele é um livro, digamos assim, sobre um adulto que visita o local onde ele viveu na infância e tem muitas memórias perdidas lá. É um livro melancólico, nostálgico, triste, em que ele mergulha nas suas memórias e vive uma aventura nas próprias memórias, como se ele fosse criança ainda. Cara, é lindo. Qualquer pessoa, qualquer humano com coração sensível vai se envolver, vai chorar, inclusive, com esse livro. É de fantasia, mas é algo adulto, é algo infantil, é uma fábula maravilhosa. Sem mais delongas. Entramos na série de livros infantis de Neil Gaiman, que são muito divertidos, engraçadíssimos. Ele tem uma veia cômica de humor também, muito legal. Temos aqui, felizmente, o Leite. Pois é, um livro sobre uma garrafa de leite. Enfim, uma aventura ricamente ilustrada pelo Scott Young. E fica a dica aqui para crianças e adultos também que gostam de coisas lúdicas, engraçadas, desenhos, enfim. Neil Gaiman, Odd e o Gigante de Gelo, mais uma viagem do autor aqui pelo mundo da mitologia nórdica, dessa vez com Odd, vai enfrentar uma aventura com gigantes de gelo no mundo nórdico. Coraline, um dos contos mais lindos de Neil Gaiman, infantil, deu origem a uma animação de sucesso também, feita pelo mesmo diretor de O Estranho Mundo de Jack, a animação que Neil Gaiman concebeu. Neil Gaiman não, Tim Burton escreveu o roteiro, teve a ideia para a história e ele vai dirigir também esse filme. Mas aqui eu tenho o livro do filme, que é o Coraline, muito bom, muito divertido. Quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. E se você não leu esse livro ainda, pequenininho, curtinho, corra, leia, é muito bom. A história de uma menina muito corajosa chamada Coraline Jones, que conhece a mãe dela de outra dimensão, muito malvada por sinal. Temos aqui Os Filhos de Anansi, mais um romance em que Neil Gaiman aborda mitologia no tempo moderno, atualmente, muito parecido com Deuses Americanos, a ideia, mas ele vai puxar mais para comédia, bem engraçado. O Anansi é um velho muito louco, mas enfim, é um deus, mais uma vez
é um conto sobre deuses, muito interessante também. Isso aqui é um conto de Neil Gaiman formidável, e a Intrínseca decidiu lançar como um livro, porque foi ilustrado por Ed Campbell, o mesmo ilustrador de Do Inferno, de Alan Moore, a HQ de sucesso de Alan Moore. O nome do conto é A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras. Então você vê que pelo nome é uma coisa bastante interessante. O nome, assim, deixa a pessoa bastante curiosa. Se você fosse debruçar sobre essa leitura aqui, você não irá se arrepender. As ilustrações são maravilhosas. Como é que eu posso falar sobre isso aqui? É um híbrido de quadrinhos com literatura. O Ed Campbell foi genial ao ilustrar essa obra. Colocou balões, é muito interessante. Olha só, pinturas mesmo. É muito, muito legal. É um anão que precisa chegar numa caverna para encontrar umas esmeraldas e consegue a ajuda de um mercenário. Enfim, é muito louco, muito interessante, muito original, diferente de tudo que você já leu. Bem assim, assim são as coisas que Neil Gaiman escreve. Temos aqui também mitologia nórdica, que é o quê? Uma releitura dos contos fantásticos da mitologia nórdica, como o nome já diz. Então tá aqui a história de Odin, da família do barulho, Odin, Loki, Thor, enfim, o Ragnarok, a árvore da vida, toda aquela confusão escrita por Neil Gaiman, muito bom também. Eu vou colocar esses livros aqui ao lado, senão eu vou ficar tapado aqui pelos livros. Lugar Nenhum, não li ainda, tá fechadinho para quando eu começar a ler, que é um livro onde Neil Gaiman vai fazer uma aventura de fantasia no subterrâneo de Londres. Eu adoro Londres, tudo que remete a Londres, então com certeza eu acho que eu vou amar a leitura desse livro. 1602, outro livraço, outro HQ genial de Neil Gaiman. Ele pega os personagens da Marvel, temos aqui o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, a SHIELD, os X-Men, e transporta para a Inglaterra monárquica do século XVII, em 1602. E aí ele vai brincar com essa adaptação, os personagens atuais, heróis, vivendo naquele século tão longínquo. E aí ele vai fazer as adaptações, é um romance histórico, baseado muito em história. É muito interessante, é muito legal mesmo a leitura disso aqui. Violent Cases, que são uma história escrita por Neil Gaiman e desenhada pelo grande, gigante Dave McKean, e faz parte dessa, digamos, trilogia que Neil Gaiman escreveu, e foi essa parceria com Dave McKean. Dave McKean, para quem não conhece, é um ilustrador muito diferente. Ele utiliza várias técnicas muito loucas de ilustração, de colagem, de sobreposição, de composição de página. É muito louco. Esse Violent Cases, ele fala sobre, como o nome já está dizendo, um caso violento. Sinal e Ruído fala sobre um cineasta, né? Faz muito tempo que eu li. Fala sobre um cineasta em final de carreira, melancólico também. Vocês podem perceber pelos tons das ilustrações. São livros mais pesados, assim, sabe? E o Mr. Punch, que é uma releitura também da tragédia do Mr. Punch, que é um conto famoso lá na Inglaterra. E pela arte, tanto pela arte pelo roteiro, vale a pena pra caramba. Aqui nós temos a Orquídea Negra, uma heroína criada por Neil Gaiman, e foi compilada as histórias dela aqui nesse encadernadozinho da Vertigo, saiu pelo selo Vertigo, da Panini, e desenhada também pelo Dave McKean, ricamente, belamente ilustrada pelo Dave McKean. É muito bom isso aqui, muito divertido. Tem um quesinho de super-herói e tal, mas é como ler uma coisa de Neil Gaiman, é única, a escrita dele é única, a visão dele de enxergar, de representar as coisas é muito própria dele mesmo. Aqui nós temos Sandman Prelúdio, os 3 volumes que foram lançados, acho que em 2016 pela Panini. Isso aqui eu vou falar de Sandman agora, né? Vou aproveitar e falar sobre tudo de vez. Aqui é o prelúdio, ou seja, é o que aconteceu antes das histórias de Sandman. Para quem não sabe, Sandman é o maior quadrinho de Neil Gaiman, é considerada a obra-prima da vida de Neil Gaiman, uma obra-prima de todos os tempos do quadrinho também, do quadrinho mundial, da história mundial dos quadrinhos. É uma das coisas mais fantásticas que eu já li na minha vida, em todos os tempos. É um dos quadrinhos que eu mais tenho carinho, que eu guardo até hoje.
E aqui são as histórias que se passam antes das histórias principais. Vamos lá. Neil Gaiman começou a lançar Sandman há muito tempo atrás. Aqui a gente tem os 3 encadernados que saíram pela Panini, pelo selo Vertigo, o selo adulto da DC. Temos aqui o volume 1, que vai pegar as histórias de Sandman desde o início até o volume... Eu não sei, galera, não vou saber agora qual é o volume que pega, mas enfim, são histórias sensacionais. Neil Gaiman pega um personagem chamado Sandman, que é o Senhor dos Sonhos, que todo mundo conhece, de outros filmes e outras histórias, como a Lenda dos Guardiões, ele aparece lá, que é um personagem mitológico que lança areia nos olhos das pessoas e elas adormecem, tá? E ele toma conta do reino dos sonhos. Só que aqui Neil Gaiman vai pegar essa história, aparentemente infantil, e vai dar... Cara, ele vai dar uma outra roupagem, de uma criatividade, de uma inventividade assim, única, como só ele tem, e vai misturar psicologia, filosofia, ciência, ficção científica, terror, tudo aqui nesses quadrinhos interessantíssimos da história desse personagem de Sandman. Ele vai falar sobre a história desse personagem, que é um personagem que vive atormentado no seu reino do sonhar, e ele tem os irmãos, os perpétuos, né? Os irmãos dele quem são? São a morte, o destino, a destruição, delírio, o desespero, enfim. O Neil Gaiman vai criar toda uma mitologia que vem antes da humanidade para explicar essas histórias aqui. Os perpétuos, eles existem antes de tudo, antes dos deuses. São criaturas que estão acima dos deuses, eles criam os deuses. Então veja que Neil Gaiman, ele cria mitologias como come sucrilhos. Ele está na fila do pão ali, comprando pão na padaria. Tive uma ideia para criar um mundo diferente. Chega em casa e escreve um livro. É basicamente isso. E nesses 4 volumes aqui do Sandman você vai ter tudo isso. Filosofia, mitologia, terror, fantasia. Enfim, galera. Eu acho que é isso. Eu devo ter mais coisas de Neil Gaiman aqui, mas eu não sei onde procurar. Tá tudo perdido por aqui na minha coleção. Mas qualquer dia desse eu faço mais vídeos sobre as histórias de Neil Gaiman, contando mais detalhes sobre essas obras. Eu indico qualquer coisa que ele escreva. É um dos maiores escritores de todos os tempos e da atualidade, sem dúvida, é um dos maiores. É isso aí. Fique conosco, assine o canal, dê um joinha nesse vídeo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.